Amém. Glória a Deus. Graça e paz, família Cristo é o tema. Podem se sentar. Eu não sei cantar, então a gente não vai ter uma adoração. Por enquanto. Estou brincando, minha gente. Não precisa ficar assustado, não. Vá abrindo aí, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25. E nós vamos ler do versículo 20 ao 34. Enquanto isso, eu vou dizer a você o título da mensagem de hoje. Não se distraia. Diz para o irmão que está do teu lado, não se distraia. Diz para o outro, não se distraia. Isso serve para você também não se distrair durante a mensagem. Amém? Foi dado o recado, estou brincando. Eu costumo dizer que não tem nada de espiritual nisso. É só para que a gente possa absorver o que vai ser falado da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Amém? Então não se distraia. Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo teu querer e a tua vontade. Muito obrigada por o Senhor segurar as nossas mãos, Pai, nos guiar conforme a tua vontade e o teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço porque eu sei que o teu Espírito Santo está aqui presente neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço porque eu creio que nesta noite pessoas sairão daqui deste lugar posicionados, Senhor, a não se distrair mais. Em nome de Jesus, continua falando conosco, Pai. Que não venha sair palavras minhas do meu querer, da minha vontade, mas eu me coloco, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor possa falar e nos tratar como o Senhor deseja. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gênesis 25, do 20 ao 34. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A gente vai ficar, por enquanto, até aqui. Quando a gente lê a fundo esse texto, nós vemos que Esaú, por uma circunstância momentânea, ele se distraiu. Irmãos, nesses últimos dias, acredito que últimas semanas, vocês não têm ideia de quantas coisas aconteceram para me tirar o foco, para me fazer distrair. Me atentaram
a sentir raiva. Que por algum momento, meu esposo estava com um cachorrinho lá, dando banho, eu entrei, parei, olhei para ele, respirei. Sabe quando você para assim? Eu respirei, olhei para ele e falei aquele português pernambuquês. Meu irmão, velho. Só eu falo isso. É uma gíria pernambucana. E eu respirei, eu disse, meu Deus do céu, traduzindo, não é possível não. E eu completei, tem que ter muita graça. E daí foram acontecendo outros momentos, outras situações. E uma situação em que mais uma vez o diabo ele tentou gerar uma raiva dentro de mim, que minha carne chega e estremeceu. E mais uma vez eu respirei, eu ouvi uma voz que me disse assim, não se distraia. E eu estava por alguns dias orando por essa mensagem, perguntando qual era o direcionamento que Deus queria trazer para a igreja. E quando eu ouvi a voz, não se distraia, eu entendi logo, eu entendi qual é a mensagem que o Senhor quer que eu leve para a igreja. E o meu diálogo com Deus foi, tá bem, Senhor, eu entendi que o título da mensagem é não se distraia. Mas que mensagem eu vou passar sobre isso? Qual é o texto, qual é o contexto que o Senhor quer que eu repasse? E Ele me levou a essa história de Esaú e Jacó. E quando a gente lê essa história de Esaú e Jacó, nós lemos aqui no início, vimos que por 20 anos, Rebeca, ela era estéril. E Rebeca, ela foi a esposa de Isaac, que era o filho do quê? Filho do quê? Me ajuda aí, minha gente. O filho da promessa. Isaac, ele já havia sido um milagre na vida de Abraão e Sara. E mais uma vez, a história de seus pais estava sendo repetida através de Isaac. Porque ele se encontrava 20 anos com uma mulher que estava estéril. Só que assim como Abraão e Sara desfrutou da promessa do Senhor, do milagre do Senhor, que foi gerar Isaac, Isaac ele também desfrutou da bondade e misericórdia do Senhor, que foi Rebeca gerar esses dois filhos. E Rebeca, ela gerou Esaú e Jacó, que foram milagres gerados no seu ventre. E Esaú significa, a palavra Esaú, o nome Esaú, no original, peludo, cabeludo. E Jacó, no texto original, significa ele agarra o calcanhar. Ele age. Tem algumas versões que dizem ele age. Ele agiu, ele agarrou o calcanhar do irmão. Como se dissesse, tu vai nascer, vai me deixar aqui? Não, eu vou também junto. Sou eu que estou falando, viu? E o direito da primogenitura garantia não apenas uma parte maior da herança, como também a liderança sobre a família. E algumas tribos do Antigo Oriente permitiam sim a venda da primogenitura. Só que, para se vender a primogenitura, era cobrado um preço muito alto. E Esaú, ele resolveu abrir mão do seu direito de filho por um prato de comida. Esaú abriu mão, presta bem atenção nisso, do seu direito de filho por um prato de comida. E quando vamos ver a fundo essa história, nós vemos que Jacó, ele ficou conhecido como enganador, como esperto, como cruel. Muitas vezes esse texto ele é mencionado como Jacó o enganador. Só que Esaú, meu irmão e minha irmã, trocou o direito de filho por um prato de comida. E ele esperou. Jacó sim, ele foi esperto porque ele esperou Esaú ficar faminto, para poder convencer Esaú a abandonar o seu direito de irmão mais velho. E Esaú trocou a riqueza futura e eterna pela satisfação de uma necessidade do presente e temporária.
ele demonstrava com essa atitude que ele não tinha interesse algum pelas coisas espirituais. O que seria a primogenitura diante da fome que ele se encontrava no momento. Você já parou para pensar nisso, para fazer essa pergunta? O seu natural, sua circunstância, seu momento, não atribuiu valor às coisas de Deus. Esaú estava mais preocupado em satisfazer o desejo de sua carne momentânea do que no que Deus tinha para a vida dele. O seu natural, suas circunstâncias, seu momento não atribuiu valor às coisas de Deus. E no coração natural de Esaú, as promessas de Deus pareciam ser algo vago, algo sem valor, algo sem poder. E eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que por muitas vezes é assim que eu e você fazemos. Por muitas vezes nós abrimos mão de nossos propósitos, das promessas que Deus tem para mim e para a tua vida, porque nos distraímos com as circunstâncias do momento. Porque tem algo que estamos vivendo no momento que está gerando uma fome na nossa carne e a gente resolve se distrair e abrir mão do direito de filho e de filha. A fome de Esaú passou naquele momento. Naquele momento, quando ele recebeu o prato de lentilha, sim, a fome dele foi saciada, o problema dele foi resolvido naquele momento, naquela hora. E depois, será que um prato de lentilha iria sustentá-lo pelo resto da vida? Ele estava com fome, no momento ele queria satisfazer a fome, mas depois a fome iria voltar. Sim ou não? Ou a gente come e passa um mês sem comer nada, nem beber água. O problema iria aparecer de novo. E depois, acredito eu, que certamente ele sentiu fome novamente. Certamente sim, apareceram outras circunstâncias. Só que ele não se preocupou. Ele se distraiu. E eu preciso te dizer, meu irmão e minha irmã, que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não se distraia. Não se distraia. Por muitas vezes a gente está na caminhada com o Senhor. Aí vem um momento para satisfazer o desejo da nossa carne. Vem uma festa carnal do mundo. Aí a gente vai lá, se distrai e larga o Senhor. Por muitas vezes a gente está caminhando nos propósitos, na vontade do Senhor. Aí vem o São João do mundo e a gente vai e larga o Senhor. Porque é um desejo da carne. É para satisfazer aquilo que eu quero agora, no momento, e depois. Só que é tempo de a gente continuar olhando para o alvo e não se distrair. Deus está te dizendo nesta noite: continua olhando para mim, não se distraia. E nós vamos ver alguns pontos. E o primeiro ponto: não se distraia com aquilo que é passageiro. Por seu irmão mais velho, Esaú era herdeiro de tudo que pertencia a seu pai. E por consequência, poderia ter o direito de ser chefe de toda a casa de seu pai. Esaú, por ser um caçador, estava nesse momento, naquele momento, voltando do campo cansado, faminto. Tem momentos na nossa vida, meu irmão e minha irmã, que sim, nós cansamos. Que sim, estamos fadigados. E não há nada de errado nisso, porque somos humanos. Não é errado a gente parar para descansar, respirar, pedir para segurar na mão de Deus e prosseguir. Só que ao chegar em casa,
Esaú, ele se depara com seu irmão Jacó, cozinhando algo delicioso. E o que o surpreende é ver o desespero e a fome que ele estava a ponto de vender o seu direito de filho para o irmão por um prato de lentilhas. Como eu disse, nessa época, poderia sim, na cultura dele, ser vendido o direito de filho mais velho. Só que o preço era muito alto. Você entende isso? Que foi por um prato de lentilha, um ensopado, uma refeição, um prato de feijão com arroz, que depois o estômago, o organismo ia digerir e ele ia voltar a ter fome e necessidades novamente. Aparentemente, para ele, desprezar a primogenitura não teria consequências para a sua vida. Ele simplesmente tratou como algo irrisório, algo passageiro. E nos capítulos seguintes, a gente vai ver no capítulo 27, Esaú pedindo uma única bênção a seu pai. E logo em seguida, ele chorando em alta voz. Acredito eu que sim, ele se arrependeu. Mas já era tarde demais. E Deus te trouxe hoje aqui, meu irmão e minha irmã, para não ser tarde não. Deus está te alertando hoje, não se distraia. Ele desperdiçou não apenas a herança que teria por direito futuramente, mas a oportunidade de desfrutar o tempo presente juntamente a seu pai. Não importa o tipo de prato, o tipo de comida ou oportunidade, pois tudo isso aponta para as coisas naturais. Mas o quanto os nossos olhos estão fitados na direção do alvo, que é Cristo. E não abrirmos mão do que é eterno, do que é imutável, do que é inabalável. As pessoas, você pode até hoje ter entrado aqui sentindo fome. As pessoas podem ter chegado com um prato de lentilha para te oferecer. Deixa eu te dizer, aprende a dizer não. Não se distrai. O que é eterno é eterno. O que é da terra vai ficar aqui, vai se acabar. Não existe nada mais desprezível que negociar a herança, a posição e o reino de Deus por um momento, por uma proposta, por uma circunstância. E na verdade, meu irmão e minha irmã, isso não deveria nem excitar na minha e na tua vida. A gente não deveria nem ficar tentados por um prato de lentilha. Quando nós colocamos o reino de Deus como prioridade, a proposta pode vir, o prato de lentilha pode vir, o pecado pode vir. Você aprende a dizer não e dizer, eu continuo olhando para o alvo que é Cristo. Em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú. Percebem que está falando de Esaú lá em Hebreus? Pegou o exemplo de Esaú e está dizendo a mim e a você para que a gente não replique isso. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, ainda é tempo. Deus te trouxe aqui hoje para você se arrepender sim. Se você comer o prato de lentilha que o diabo te ofereceu, ainda é tempo de se arrepender. Para Esaú não deu tempo não, mas Deus te ama tanto que está te dando a oportunidade hoje. Romanos 14, 17.
Paulo também escreveu, falando o seguinte: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ei, meu irmão e minha irmã, não é o que satisfaz a nossa carne, não é a alegria que a gente sente por ter Ele na nossa vida. Não é a gente satisfazer o nosso desejo, os nossos sonhos, as nossas vontades. Em querer ser o que nós não somos. Mas a gente está feliz por saber que Ele é suficiente. Isso nos mostra a urgência de não simplesmente anunciar que o reino é chegado e está dentro de nós, mas de exejar. Eita, Jesus. Não vou olhar para tu não, Emerson. É isso aí, de uma forma exagerada, para eu não passar vergonha de novo. Manifestar e edificar o reino do Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus, que já foi estabelecido por Jesus quando Ele passou o período aqui na terra. Jesus, Ele continua no meio de nós, entre nós, na nossa casa, onde nós estejamos. Mas deixa eu te dizer, Jesus, Ele se fez carne, se fez homem para ensinar a mim e a você. Para dizer assim, eu também senti o que tu sente, eu também passei o que tu passa, mas continua. Vivemos numa geração farta e exposta a qualquer tipo de prazer e satisfação pessoal. Como barganhar um prato de lentilhas. Muitas vezes a gente barganha o prato de lentilha como se fosse algo inofensivo. Só que é preocupante, meu irmão e minha irmã. É como a gente pegar um buquê artificial de flores e colocar em nossa sala, em nossa casa, para decorar o ambiente. Sim, pela sua aparência vai até decorar o ambiente. Só que não há vida fluindo nesse buquê de flores artificiais. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Em a gente não querer ser a aparência, ser artificial demais para mostrar a alguém alguma coisa. É na nossa limitação, naquilo que Deus permite eu e você vivermos, a gente fazer com que flua a vida do Senhor através da minha e da tua vida. Meu irmão, minha irmã, rejeite todo o pensamento de Esaú e lance fora qualquer hipótese de negociar sua posição em Jesus, no reino de Deus. Deus te trouxe aqui hoje para te acordar, para aumentar o nível da tua apetite espiritual pelas coisas que não são da terra. Seja hoje, em nome de Jesus, impulsionado por um desejo sobrenatural de fome, sede, sim, radicalize com o verdadeiro evangelho. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. É ou não é? Escolha hoje, em nome de Jesus. E eu espero que você escolha o sim. Esaú saiu da posição de herdeiro e por conta de uma escolha no momento, viveu as consequências de sua escolha. A maneira como vivemos o reino de Deus expressa a real importância que damos como filhos e embaixadores dele, por onde quer que estejamos. Não tem a ver com o lugar geográfico. Na terra, não é onde você vai estar, aonde Deus irá te levar. Mas é você ter a convicção de quem você é e de quem Deus é para você. Efésios 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É nisso aqui que eu e você devemos prender a nossa atenção.
É nisso aqui que a gente deve gerar uma fome e uma sede, é na palavra do Senhor Jesus. O irmão falou aqui sobre o museu da Bíblia. E muitas vezes a gente gasta para satisfazer o desejo da nossa fome, da nossa carne. A gente compra uma pizza, um hambúrguer, um açaí. Mas quando é para investir em algo do reino do Senhor Jesus, a gente diz, eu não tenho, ou não posso, ou não consigo. É verdade ou não é? Mas a fome bateu, a gente vai lá na barraquinha de São José e consegue comprar um lanche para satisfazer o desejo da nossa carne. Só que Deus te chamou aqui hoje para você investir no que é eterno, no que é no reino. Não é no que você vai deixar aqui na terra, não. Em segundo lugar, aprenda a dizer não. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Uma das nossas maiores dificuldades que eu e você temos na vida é a dificuldade de dizer um não. Muitas vezes acabamos entrando em determinadas confusões, determinados problemas, determinadas circunstâncias. Às vezes até mesmo em determinadas dívidas. Porque não sabemos dizer não. Ou não conseguimos ter dito não no momento que era preciso ser dito. Só que eu continuo te dando uma boa notícia, ainda é tempo. Saber dizer não é termos foco. Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para as coisas que são mais importantes e você irá manter um foco principal nisso. Sim, quando algo é importante, a gente precisa ter um foco para que aquilo ali aconteça. Só que não é apenas isso. Significa também dizermos não a centenas de outras coisas boas que aparecem para mim e para você, que existem em nossas vidas. Esaú, ele estava com fome, tinha um prato de lentilhas que o saciaria naquele momento. E por se preocupar em saciar sua fome carnal, ele não conseguiu dizer não à proposta de seu irmão Jacó. É muito difícil dizer não para algo ou alguém que nós gostamos ou amamos. Por muitas vezes nós queremos emagrecer, vou dar um exemplo de mulher, assim como eu que eu quero. Né? A gente faz um esforço para emagrecer, para fazer uma dieta. Aí chega alguém com um prato de docinho, com uma fatia de torta, com um pudim na tua frente. E facilmente tu é tentado e não consegue dizer não. É assim ou não é? E quando lemos a carta que Paulo deixou para Timóteo, ele escreve a Timóteo, instruindo a Timóteo, como Timóteo deveria tomar decisões. Como Timóteo deveria sim aprender a dizer não. Eles fazem, eu já ministrei aqui sobre isso. Eles fazem. Aí Paulo está dizendo com outras palavras, Timóteo, eles fazem, mas tu, porém, não. Ele diz que ninguém que foi chamado para o exército pode se distrair com a vida civil. Ou seja, quando você aceita uma missão, você precisa dizer não para todas as outras coisas que vão te distrair dela. O oposto do foco é escolher distrações. A visão dessa igreja é encarar lá um altar para Jesus, sim ou não? É termos PG, sim ou não? Estou errada, pastor Leandro?
Esse é o foco principal dessa igreja. Então, meu irmão e minha irmã, se tu não faz parte de PG ainda, procura um PG para estar dentro, para fazer parte. E isso vai evitar muitos problemas na tua vida. Porque quando a gente está em PG, como a Auristela falou aqui na ministração passada, a gente vai ter pessoas que vão segurar as nossas mãos. A gente vai ter pessoas que vão saber quando a gente está bem, quando a gente não está bem. A gente vai ter pessoas que a gente pode confiar, que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode ligar até de madrugada e dizer, eu estou com um problema, me ajuda. A gente vai ter pessoas, quando você estiver sendo tentado para cair no pecado, e a pessoa dizer assim, segura na minha mão que eu vou fazer um jejum contigo, vou fazer um propósito, mas tu não cai não. Vai ter pessoas para nos amar, para a gente fazer extra cultos. Acabar o culto, você sentar numa mesa, você comer, você se relacionar. E assim, deixa eu te dizer, meu irmão e minha irmã, você pode até cair, eu não vou dizer duvido não. Mas raramente você consegue se desviar quando você está cercado de pessoas que estão dispostas a cuidar de você. Só que muitas vezes a gente vem para a igreja, não se envolve em nada, não fala com ninguém, não se relaciona, não vai para um PG. Aí diz, eu entrei na igreja, saí, ninguém me viu, ninguém fala comigo. Porque eu estou com um problema, eu cheguei de cara feia, eu cheguei triste. E o pessoal passou por mim, fez de conta que não me viu. Me perdoe, porque eu não queria dizer isso não. Estou dizendo, não está aqui não, estou dizendo que Deus está mandando realmente eu falar. Pede ajuda, meu irmão e minha irmã, te envolve. Segura na mão de outras pessoas. Sai da tua caverna, não te isola não. Não perde o foco. Deus falou com você porque Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou é porque foi Ele. Se Deus falou com você para abrir teu PG, abre teu PG. Se você tinha um PG e por algum momento precisou pausar, porque já aconteceu isso comigo também, é tempo de voltar. O que Deus fala, Ele não se arrepende não, meu irmão e minha irmã. A direção que Ele dá é dele, não é minha nem tua. Não troca as coisas do reino. Não troca aquilo que Deus colocou na tua mão por um prato de lentilha, por propostas que vai te afastar do alvo que é Ele. Quando você aceita uma missão, você precisa dizer não a todas as outras que vão te distrair dela. A distração muitas vezes não vai ser o pecado, meu irmão e minha irmã. Mas muitas vezes vai ser tudo aquilo que vai te fazer paralisar e negligenciar o destino que Deus tem preparado para você. A rota não mudou não, ela está lá, ela continua. Você pode até ter pego uma curva errada. Deus está te dizendo hoje, ei, é tempo de voltar ao caminho, liga o GPS do céu. Olha para Ele, presta atenção no que Ele está te instruindo, o que Ele está te dizendo. A Bíblia vai nos dizer que Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Sansão, ele era um juiz forte, conhecido. Só que ele se distraiu com uma mulher chamada Dalila. A Bíblia também nos diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Só que por um momento, Davi, ele também teve uma distração. E a distração de Davi foi Batseba. A Bíblia também vai nos dizer que José, ele teve a oportunidade de se distrair com a mulher de Potifar. Mas sabe o que o José fez? Ele aprendeu a dizer não, não, e saiu correndo do que ia afastar ele dos propósitos do Senhor. Neemias teve a oportunidade de se distrair durante a reconstrução dos muros. Quando Sanbalate e Tobias mandou chamar ele por muitas vezes dizendo, ei, vamos fazer uma reunião. E ele sabia que isso era uma armadilha para distrair ele, para tirar ele do foco. E ele disse, não, eu estou em cima do muro, estou construindo o muro e eu não desço daqui.
nós podemos e devemos escolher para onde iremos e com quem iremos. E eu posso te dizer uma coisa com toda convicção, meu irmão e minha irmã. Com todas as letras. Eu só cheguei até aqui. Porque eu mantive o foco naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu mantive o foco naquilo que Deus Ele prometeu para a minha vida e para a vida da minha família. Eu resolvi obedecer e não me distrair. E o resto, Deus, Ele se encarregou de fazer. Ele colocou pessoas para segurar na minha mão e que eu pudesse prosseguir. E você pensa que circunstâncias não se levantam para nos distrair todo dia, não? Para fazer com que a gente pare e desista. Para que diga que não vale a pena, mas eu continuo cantando. Vale a pena sim. Vai valer a pena sim. Já valeu a pena sim. Deixa eu te dizer uma coisa. Depois que você descobrir qual a missão que Deus te chamou, Ele vai colocar pessoas do seu lado para caminhar com você. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, que Deus vai colocar pessoas para caminhar contigo, existem outras pessoas que terão que sair da tua vida. Por mais que você ame, por mais que você goste delas, para você continuar a caminhada com Cristo, o propósito do Senhor, a rota do Senhor, vai existir pessoas que vai ter que sair do teu caminho. E não é você que vai tirar, não. Deus, Ele já está tirando. Tem muita gente que, de fato, não te atrapalhou. Na verdade, ela te ajudou em muitos momentos. Só que nesse momento que você está na sua vida, elas não combinam mais com a fase que você se encontra. Não combinam mais com a caminhada em que você está. Com o foco que você mantém, que é o Senhor. Deus, Ele tem uma missão para você. E ela não se resume apenas em estar na igreja. A pastora Sandra está dizendo que não é para eu vir para a igreja, mas não é isso que eu estou dizendo. Deus, Ele pode te usar em diversas áreas na tua vida. Independente da área que Ele te chamou. Independente do talento que você tenha. Entenda uma coisa. Que a função de todos nós aqui na terra é uma única. Influenciar o máximo de pessoas possíveis a viverem o que estamos vivendo. E sabe o que nós estamos vivendo? Uma vida com Cristo, uma vida com Jesus. É o ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É a gente propagar o evangelho além dessas quatro paredes. Não esperar apenas um culto de quinta, de domingo, entre elas um culto de homens para encher o nosso ego, inflar a nossa vasilha, transbordar a nossa vasilha e a gente coloca a tampa e não deixa que transborde. É a gente vir, se encher, receber, aprender, sair por aquela porta ali e deixar a vasilha derramando. Deixar o rio de vida que é o Senhor Jesus fluindo, o azeite. Então aprenda a dizer não. Esqueça as distrações. Coloque o seu foco no que o Senhor te chamou para fazer. Coloque o teu foco no que o Senhor deseja para a tua vida. Terceiro lugar. Cuidado com o que te desvia do propósito. Vivemos nossos dias focados, muitas vezes naquilo que não está relacionado aos nossos objetivos. Ou melhor, aos objetivos de Deus. O Senhor pode ter te dado alguns alvos algumas vezes. Você pode ter ou estar se dedicando à obra dele.
fazer algo que Ele te ordenou, ir atrás do chamado que Ele te entregou, entre tantas outras coisas. Ele pode nos direcionar a tantos propósitos para cumprirmos nele. Só que o diabo, meu irmão e minha irmã, tem diversas formas de nos desviar dos nossos objetivos. E a principal forma do diabo é a distração. Eu canso de perguntar a algumas pessoas que vêm ao culto como foi a palavra de hoje. O que foi dito hoje? Qual foi o ponto-chave da pregação? E a pessoa dizer assim, eu não sei. Eu não lembro. Eita, foi sobre o que mesmo? Por conta da distração. Porque você está preocupado mais em se distrair do que estar preso, focado ao que Deus quer para você. Quantas vezes você se viu em um caminho que parecia fazer tanto sentido aos seus olhos, mas quando você recorreu ao Senhor, Ele te mostrou que não era aquilo que Ele queria para a tua vida. Normalmente é um caminho lento, que vai nos distanciando da vontade de Deus. E eu preciso te dizer nesta noite, cuidado com o que te desvia do propósito. Cuidado com o que te desvia do propósito. Mateus 16, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quando Pedro tenta impedir, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus ele sofresse em Jerusalém, eu acredito, isso é algo meu, eu acredito que a intenção de Pedro era uma intenção boa. Porém, Jesus considerava como adversário tudo aquilo que pudesse afastá-lo dos seus propósitos. Você entende isso? No original, o diabo, ele é chamado de adversário. E quando Jesus diz a Pedro: apartai-vos de mim, Satanás, Jesus está dizendo: apartai-vos de mim tudo o que é de adversidade que vai fazer com que eu tire o meu foco do que é preciso, que vai me afastar dos propósitos que o Senhor me deu, que o Senhor me direcionou. Precisamos da mesma forma considerar as distrações das nossas vidas como os nossos adversários, pois elas muitas vezes nos desviarão dos nossos objetivos, ou melhor, dos objetivos do Senhor para as nossas vidas. E não existe fórmula mágica, meu irmão e minha irmã, que vai nos ensinar a não nos distrairmos. Não existe um estralar de dedo que vai nos ensinar a não nos distrairmos. Só que é preciso que nós tenhamos perseverança para nos aproximarmos cada vez mais do Pai e da sua perfeita vontade para mim e para a tua vida. À medida que nós nos relacionamos com Deus de forma profunda, vamos cada vez mais percebendo que aquilo que vem de seu coração para mim e para você. Por isso que eu falei que em um pico que talvez eu tivesse de raiva, eu ouvi uma voz que me disse: não se distraia. Sabe por que eu reconheci que era o Senhor falando comigo? Porque eu busco dia após dia ter uma intimidade com Ele. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você. Eu estou dizendo que eu reconheci, porque eu sei qual é o Pai que eu busco. E Deus também quer que você faça a mesma coisa. Talvez Deus já falou aqui milhares de coisas para você e você ainda não se atentou, porque está distraído.
Que a cada dia possamos nos aproximar mais de Deus e pedir para que Ele direcione nossos passos. Que sejamos cada vez mais resistentes às distrações que o diabo coloca em nossos caminhos. E em quarto e último lugar, a distração é a maior inimiga da unção. A distração é a maior inimiga da unção. E para ter a unção de Deus não precisa ser basicamente um pastor, uma pastora, um ministro. Se você tem Jesus na tua vida, você tem a unção dele. Filipenses capítulo 3, do 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A distração é a maior inimiga da unção. Eu creio que muitas vezes você já ouviu isso, já ouviu essa frase, ou até mesmo você já falou isso. E não é uma inverdade, para não dizer mentira, é a mais pura verdade. Cuidado com as distrações, principalmente com aquelas que parecem ser tão pequenas e inofensivas e que de uma forma sutil até parecem ser normais e fazem parte do nosso cotidiano e de nossas vidas. Só que deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Isso é uma grande mentira do diabo, porque a distração ela não tem que fazer parte da minha e da tua vida. Você entende isso? A distração, ela não tem que fazer parte da minha e da tua vida. A gente tem que aprender a gerenciarmos as coisas. Eu vou entrar na rede social, mas é eu não negligenciar a minha vida com Deus, o meu tempo com Ele, minha oração, meu tempo de leitura bíblica. A rede social é algo que está na nossa vida, mas é mentira do diabo quando a rede social tira o lugar de Deus na tua vida. De você começar a priorizar o teu celular, o teu Instagram, o teu Facebook, o teu WhatsApp, no lugar de abrir a palavra de Deus e aprender mais dele. A distração, ela não é algo que pode ser normal para mim e para você. Nosso alvo é Cristo. É ser e fazer tudo aquilo para o qual Ele nos criou e chamou. Não estamos aqui, meu irmão e minha irmã, de passeio. Somos peregrinos nesta terra porque, na verdade, a nossa pátria é a pátria celestial. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, eu e você temos uma missão que é propagar o Evangelho. Não devemos brincar com o que Deus nos confiou. Devemos ser focados, direcionados, não nos contentando até termos cumprido a nossa missão. E sabe quando é que a gente vai cumprir? Quando Deus nos levar para a glória. É a gente estar todo dia, não se contentando, entendendo que tem algo mais a ser feito. Eu posso fazer mais, eu posso me doar mais, eu posso escutar mais, eu posso abraçar mais, eu posso amar mais. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem, ou a gente mesmo fala, que o diabo ele não está brincando de ser diabo. Já falamos isso, não já? Só que eu preciso dizer uma coisa, que também eu creio que este é o tempo de uma geração que também não está brincando de ser cristão. Este é um tempo de uma geração que não está brincando de ser crente. Que não se intimida aos ataques dele, mas que se levanta forte, convicta e inabalável na poderosa palavra de Deus e pelo nome do Senhor Jesus. Não é pela minha e a tua força, não. Uma geração que não tem a vida preciosa para si mesma, mas que se preocupa em cumprir a carreira, o chamado, a convocação que lhe foi proposta por Jesus. Uma geração que não perde seu precioso tempo alimentando-se do que não edifica, escutando músicas que não é para serem escutadas, ouvidas.
jogando joguinhos que não é para serem jogados. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com o que você está falando, com o que você está vendo, o que você está ouvindo. Talvez você ache que é uma besteira e que não tem nada a ver. Nosso tempo é precioso demais para não utilizarmos de maneira que traga glória para Deus e para a edificação da vida de outras pessoas. Esse é um tempo de uma geração que se permite ser o Jesus na vida das pessoas. Queremos tanto mais de Deus, mas para isso é necessário menos de nós mesmos. Para que Deus ele possa ser cada vez maior na nossa vida, a gente tem que ir se diminuindo, diminuindo, até que ninguém consiga nos ver mais não, mas consiga enxergar Cristo através de nós. Precisamos nos consagrar mais, orar mais, passar mais tempo a sós com o Senhor, ler mais a Bíblia, jejuar. Permanecermos focados naquilo que Deus nos designou a fazer. Sejamos como José, sejamos como Neemias. Sejamos ousados, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Que tenhamos os seus planos fixados nas taubas dos nossos corações. Que possamos ser movidos não pelos nossos sentimentos, mas pela fé que nos move. Que possamos ter uma íntima compaixão e misericórdia de todas as pessoas. Quando a distração vier, que possamos correr para o Senhor Jesus. Que possamos correr para a sua palavra, que possamos correr para uma vida de oração. Meu irmão e minha irmã, a gente tem tanto motivo de oração. Se a gente fosse orar de verdade por todos os motivos que nós temos, não ia nos sobrar tempo para tanta balela, tanta besteira, tanto mimimi, que a gente ia estar ocupado no que ia edificar a minha e a tua vida. Só que muitas vezes a gente deixa de fazer o que é necessário para estar nos distraindo com coisas bobas. Para encerrar, eu não ia falar isso, mas eu preciso compartilhar isso com você. Me perdoe, pastor, mas eu preciso falar. Há 6 anos atrás, eu ouvi algo que me machucou muito. Quase que me paralisava. Eu passei 2 anos orando por esse algo que eu havia ouvido. Pedindo a Deus confirmação e pedindo a Deus direcionamento para prosseguir na vontade dEle. E depois de 2 anos, eu cheguei para uma pessoa e fui pedir perdão. Meu marido está de prova. Eu disse, me perdoe, porque aquilo que eu ouvi de você trouxe mágoas que estavam me paralisando. Estavam me enraizando no que é para eu não me enraizar. E eu quero lhe pedir perdão por isso. E essa pessoa olhou para mim e disse, isso é mentira sua. Você é uma mentirosa. Nada do que você está dizendo que eu disse. Aquilo me magoou tanto. E eu disse, tá bom, tudo bem. O tempo passou. 6 anos depois. Senhor, tem nada a ver. Foi exposto exatamente aquilo que eu tinha ouvido há 6 anos atrás, onde a mentira era minha. E eu preciso te dizer, meu irmão, eu não estou dizendo isso para falar de A, B, C, ou para que alguém está certo ou está errado. Não é isso. Porque de fato, quando a gente não tem nada a temer, a gente tem que se justificar pela palavra. Quem nos justifica, sim, é o Senhor Jesus, é Deus. Só que a gente tem que ter a convicção de quem é o nosso alvo. A quem nós estamos servindo. Independente do que a gente vai ouvir, do que vão falar, é a gente permanecer olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus, segurando nas mãos deles e prosseguindo. Já imaginou se eu tivesse parado há 6 anos atrás?
Talvez eu não estaria com a família que eu tenho hoje. Talvez minha filha não teria uma intimidade tão grande com Deus que ela tem hoje. Eu não estou dizendo que é porque eu fiz ou deixei de fazer, não. Estou dizendo que é porque eu resolvi ouvir a voz certa e continuar. Fica de pé, por favor. Tentar me distrair. O diabo tentou, meu irmão. Vontade nos meus dedos de pegar uma rede social e dizer assim: eu era mentirosa. Não faltou não, mas isso era desejo da minha carne. E não é fácil quando a gente se dispõe a lutar com a nossa carne e a gente fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Eu tive vontade de mandar uma mensagem para o pastor Leandro e dizer: pastor, eu não vou ministrar hoje não estou bem. Porque era como se alguém tivesse pego um bisturi e arrancado toda a ferida que já estava cicatrizada. Eu passei a lembrar de palavras e cenas que foram ditas há 6 anos atrás. Mas eu, para estar aqui segurando esse microfone, falando do Senhor Jesus, eu não me permiti, não me permito a isso. E eu quero te encorajar a você continuar prosseguindo para o alvo, que é o Senhor Jesus. A não se distrair e continuar fazendo a vontade dEle. Só Tu és